Grazie per l'iniziativa. Grazie. Good morning. How are you? Fine. You all right? Thank you. I'm very happy to be here. Il nostro procuratore a Roma accompagna. Lui sta a Roma. Nessun pericolo a Francesco. Non c'è nessun pericolo a Francesco con la mascherina, vero? Perché lei è sempre chiaro. Buongiorno Sant'Isia, sono il procuratore del suo viaggio di Apsi. È un bravo bizantino, è vero. Cerca di fare il meglio. Il nostro è lì, è Habib il siriaco. Questo è il siriaco. Habib Amato. Lei è capace di tollerare quest'uomo? Benissimo. Io avevo un segretario che era un po' negli Stati Uniti, un po' molto a lui sempre fare attenzione perché era americano. Allora ha detto alla suora che era dell'elettrologia che lei è un po' molto serio, ha detto pensa al suo superiore il vescovo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Casa Santa Marta, no Vaticano, o encontro do Papa e os líderes religiosos que rezam pelo Líbano martirizado, desse 1º de julho. Nos estúdios, Silvanei José, junto com o Padre Bruno Franger. Padre Bruno, bom dia. Bom dia, Silvanei, bom dia também a todos que nos acompanham. Santo Padre, neste momento, recebe na entrada da Casa Santa Marta os responsáveis das comunidades cristãs libanesas e membros das delegações. O Papa já saudou o cardeal Bishara Butrusrai, patriarca de Antioquia dos Maronitas, saudou também o patriarca greco-ortodoxo de Antioquia, Ioama X, o patriarca ciro-ortodoxo de Antioquia, Ignácios Afrém II, o patriarca de Antioquia dos gregos Melquitas, Youssef Absi, o catolicós da sede da Cilícia, Aram I, o patriarca de Antioquia dos sírios, Ignácio Youssef III Yunnan, o presidente também da Supremo Conselho da Comunidade Evangélica na Síria e no Líbano, reverendo Joseph Kassabe, bispo também de Beirute e dos Caldeus, Michel Kassargi, o vigário apostólico de Beirute e dos Latinos, Dom Cesare E. Sayan. A presença de todos esses responsáveis. Recordamos então das comunidades cristãs libanesas e os membros das delegações. Um momento importantíssimo, Padre Bruno, olhando para o Líbano. O Senhor tem projetos de paz, juntos pelo Líbano, é um pouco a temática do dia hoje de reflexão, de oração pelo Líbano tão martirizado. Essa é a palavra-chave, Silvanei, para entender o encontro de oração de hoje, justamente. Juntos vamos construir a paz. É um encontro ecumênico, com cristãos de várias denominações, ortodoxas, também bizantinos, que é uma realidade do Líbano. Portanto, hoje nós temos uma oração, digamos, Fratelli Tutti. Presente também nos participantes para esse dia de oração, o cardeal Leonardo Sanda, que é o prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, e o núncio apostólico no Líbano, Dom Joseph Spiteri. O dia de oração e reflexão pelo Líbano, nesse dia 1º de julho, é o resultado, vamos dizer, de um longo percurso de cerca de 30 anos, né? Um evento convocado pelo Papa na esperança de abrir fendas de paz nesse país oprimido por uma crise política, econômica, social, multifacetado, cenário da violenta explosão, recordamos,
no Porto de Beirute em agosto de 2020. Neste momento, os membros desse encontro de oração e de reflexão se dirigem para a Basílica Vaticana, junto com o Santo Padre, para um breve momento de oração. Nós temos um programa de reflexão e de oração, de encontros durante todo esse dia. Vão a pé, naturalmente, estão ao lado da Basílica. Nós temos esse momento de oração, depois às 10 horas, horário sempre italiano, 5 da manhã no Brasil, nós temos no Palácio Apostólico a primeira sessão de encontros. Depois às 11h20, a segunda parte, depois o almoço na Casa Santa Marta, às 16h30 se volta para um terceiro momento de encontro e reflexão, e às 18 horas, na Basílica de São Pedro, e nós estaremos transmitindo ao vivo esse momento, a oração ecumênica pela paz. Belíssimo essa abordagem do Santo Padre com alegria, parece estar entre irmãos realmente. E é verdade, é significativo, Silvâney, que o Papa os receba na sua casa, exatamente na residência, no Domo Santa Marta. Ou seja, o Papa Francisco, como o próprio Francisco de Assis, acolhe esta diversidade dentro desta fraternidade que cria com os irmãos de várias denominações, e juntos agora são peregrinos que vão visitar, então, o túmulo do apóstolo Pedro. Esse breve momento de oração na Basílica de São Pedro é a introdução para toda aquela reflexão que será feita hoje, para todos aqueles momentos de troca, né, de opiniões, de reflexões mais profundas, enfim. Como é importante ver o Papa conversa agora com o cardeal Bishara Butuzai, que é o patriarca de Antioquia dos Maronitas. Vemos ao lado também o patriarca grego-ortodoxo de Antioquia, Ioama X. Enfim, é um momento que somente o Papa Francisco pode proporcionar. E você lembrou bem, primeiro eu recebo na minha casa, né? Esse abraço, porque quem recebe na casa são os amigos, né? Você abre a porta da sua casa para os amigos. E agora, juntos, eles vão para a Basílica de São Pedro, para esse momento de oração que dá início a todo esse dia de reflexão, porque é um dia de reflexão, mas também de oração pelo Líbano, que tanto necessita. E nós podemos nos perguntar também, Silvâney, o que significa, por exemplo, para o Brasil, para os países de língua portuguesa, participar deste momento. O Papa Francisco tem nos atentado, nos advertido a realmente abrir as janelas da nossa consciência, daquilo que nós conhecemos, para conhecer, para estar em contato com outras realidades que são tão diferentes da nossa. Então, de fato, hoje, as janelas se abrem para o Líbano e assim nós podemos olhar esta realidade tão diferente desses nossos irmãos que sofrem e rezarmos juntos por eles. Mas é um olhar também, Padre Bruno, que não vem somente desse momento. Já é um caminho que começou, vamos dizer assim, com uma reflexão muito mais profunda, com o Sínodo para o Líbano, recordamos, convocado por São João Paulo II em 1995, né? Depois prosseguiu com a exortação apostólica, uma esperança para o Líbano, entregue ao país dos cedros na visita que João Paulo II fez em 1997. É importante a gente recordar que não é um pensamento de momento, mas é um pensamento de história, né? Vivido junto com esse país encruzilhada, né? De harmonia, de paz, de convivência, e que a gente sabe da necessidade que tem hoje diante da crise política, econômica, social, ainda mais depois da explosão que ocorreu no Porto de Beirute em agosto de 2020 e também em meio a toda a pandemia que nós estamos vivendo no mundo inteiro. Lembrando que no último domingo o Papa já nos convidava para esta oração do dia de hoje e dizia, junto com os líderes de todas as igrejas presentes no país, no país dos cedros, vamos nos deixar inspirar pela palavra da Escritura, que diz, o Senhor tem planos de paz. Convido todos, dizia o Papa, a se unirem espiritualmente a nós, rezando para que o Líbano possa se recuperar da grave crise que está passando e mostre mais uma vez ao mundo a sua face de paz e esperança. Imagens que chegam até você agora do interior da Basílica, vazia naturalmente, alguns fiéis que se encontram além das barreiras, justamente para facilitar esse momento de oração
em comum. O Papa, com esse gesto, também com essa convocação, quer chamar a atenção do mundo inteiro para essa terra que São João Paulo II definiu uma mensagem. País dos Cedros é uma mensagem para toda a humanidade, né? O Papa também recordamos, Papa Francisco, quando retornava do Iraque, né, falando com jornalistas, revelou que tinha recebido um pedido para parar em Beirute, né? Foi o próprio Patriarca Brutus Rai que convidou para ir, né, a Beirute depois de passar pelo Iraque, mas era uma etapa difícil de organizar naquele momento, mas Francisco prometeu, mais cedo ou mais tarde eu vou, talvez até o final desse ano, disse, quando era ano passado ainda, mas naturalmente a pandemia não permitiu esta viagem, que eu tenho certeza o Papa guarda no seu coração, conserva, acalenta, e o desejo de poder estar junto com os libaneses, nesse momento em que o país passa por momentos tão difíceis. Então, na expectativa desta peregrinação e diante da emergência da situação libanesa, o Papa então quis convocar esse dia de reflexão e oração. Na sequência, vamos recordar também de outras grandes iniciativas do seu pontificado, como a vigília pela Síria, né? Em 2013, a oração pela paz nos Jardins Vaticanos, pela Terra Santa em 2014, o encontro bilateral na Casa Santa Marta com os líderes políticos e religiosos do Sudão do Sul, isso em 2019, recordamos daquele gesto eclatante do Santo Padre que beija os pés do presidente e do vice-presidente do Sudão, uma imagem que virou o mundo inteiro. E tudo isso nasce do quê? Da preocupação com o agravamento da crise no Líbano, né? Santa Sé está fortemente preocupada, disse Dom Gallagher, com o colapso do país que afeta particularmente a comunidade cristã. Não há apenas o impasse político, mas também a forte migração dos jovens que estão deixando o país. Esse é um momento importante para recordar, né? Por que de toda essa preocupação? E sabemos que existe um equilíbrio entre a presença muçulmana e cristã meio a meio. Hoje os muçulmanos já são a maioria do país, exatamente porque os jovens cristãos deixaram o país em busca de um futuro melhor, um futuro que nesse momento o país não pode dar. Teremos um momento agora de introdução da oração com o Papa Francisco. Abana في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. Introdução de uma oração em árabe. Momento de silêncio. Esse dia de oração é um contínuo caminhar juntos entre o Papa e podemos ver os chefes das igrejas e comunidades eclesiais. Trata-se das igrejas ortodoxa e católica presentes com seus diversos ritos e tradições. É muito significativo, Silvanei, que nós sempre pensamos da nossa parte, não da iniciativa da Igreja Católica, do Papa, mas é bonito também perceber
estes líderes cristãos de outras tradições, bizantinas ou mesmo ortodoxas, que atendem também o convite do Papa para estar juntos e que vêm a Roma diante do túmulo do apóstolo Pedro para rezar por esta realidade libanesa. Então é um encontro de verdade de pessoas de diversas denominações que desejam o mesmo objetivo: orar pelo país. Nós tivemos a oração do Pai Nosso em árabe, que une um pouco a língua que une todos eles. E a previsão, então, agora eles vão descer as escadas até a confissão do apóstolo Pedro, e cada um acenderá uma vela como sinal da oração que arde, né, pedindo a intercessão do apóstolo. E durante o evento, recordamos o evento aqui, vemos Monsenhor Gallagher, Dom Gallagher, né? Nós teremos na Sala Clementina um momento, então, dos encontros que serão portas fechadas, né, para os nossos olhares, vamos dizer assim. Mas a exortação continua para que possamos seguir esse dia de oração à distância com a nossa oração, né? Nossa oração de intercessão, seja individualmente, mas também dentro das realidades das nossas igrejas, locais quando nós temos durante todo o dia, hoje a Santa Missa, momento de adoração, o terço, nessa intenção também, para que possamos viver junto com o Santo Padre e os nossos líderes religiosos das diversas confissões no Líbano, esse momento de reflexão e oração por esse Líbano martirizado. E é bonito que enquanto nós estamos fazendo este comentário, o Papa Francisco e também os outros líderes estão em um momento de profundo silêncio e oração diante do túmulo de São Pedro. Isto é muito significativo. Sem palavras, eles se dirigem ao túmulo do apóstolo pedindo a intercessão de Pedro pelo país. Nós não teremos acesso à sala Clementina, que é uma sala das audiências, que o Santo Padre recebe sempre delegações, recebe grupos, enfim. E ali foi montado a sala, né, com uma mesa semicírculo, vamos dizer assim. Não mesa redonda, mas um semicírculo, como ocorreu já. Não sei se você recorda, Bruno, mas os nossos amigos, em 2018, o Papa promoveu um encontro ecumênico também em Bari, né, no 7 de julho. E naquele mesmo estilo, então, será montado uma mesa, né, a mesa chamado uma mesa que envolve o Líbano, né, para a reflexão sobre o Líbano, né, em torno do qual se sentará também o núncio no Líbano, Dom Joseph Spiteri, como moderador. Ele será o moderador desse encontro. Serão 10 chefes, podemos ver também, das comunidades cristãs. Presença temos também, recordamos, não somente do Cardeal Chararay e do Patriarca Grego Ortodoxo, mas também do Patriarca Sírio Ortodoxo Ignácio Zafrém II, Patriarca de Antioquia dos Gregos Melquitas Josef Abse, do Catolicós da sede de Cilícia Aram I, do Patriarca de Antioquia dos Sírios, Ignácio Josef III Yunan. Temos também o presidente do Conselho Supremo da Comunidade Evangélica na Síria, no Líbano, reverendo Joseph Kassab, e ainda o bispo de Beirute dos Caldeus, Michel Casargi, e o vigário apostólico de Beirute dos Latinos, Dom Cesare Essaia. E vemos aqui na disposição que recebemos de como serão colocados os nossos interlocutores, o Papa ao centro, à direita Chararay, à esquerda Yuan Nana X. Continua esse momento intenso de oração. Realmente, Silvanei, vendo essas imagens do Papa com os outros líderes cristãos, de profundo silêncio e longo silêncio diante do túmulo de Pedro. Isto é muito significativo para nós.
Às vezes a nossa oração, se multiplica de palavras. E o Papa, neste momento, nos convida a fazer um profundo momento de silêncio. Um silêncio que grita, podemos assim dizer. Olhando para a situação em que se encontra o nosso querido Líbano, país dos cedros, sabemos da importância que tem os libaneses para a realidade nossa. Também falamos agora do Brasil. Nós temos mais descendências de libaneses no Brasil do que no próprio Líbano. Em todas as nossas cidades nós temos uma comunidade libanesa. E sabemos e temos a certeza de que esses nossos libaneses irmãos no Brasil sofrem com a situação do seu país de origem, né? Então, nos unimos também a eles neste momento. A oração que continua, a oração profunda depois do Pai Nosso. Recordamos que entre a manhã e a tarde, então, nós teremos 3 sessões de trabalho, cada uma apresentada por um relator. A oração conclusiva depois na Basílica Vaticana, com a presença dos embaixadores da Santa Sé e todas as comunidades religiosas masculinas e femininas que foram convidadas, assim também como leigos libaneses residentes aqui em Roma. Não estarão presentes expoentes políticos, a que foi decidido dar ao evento uma dimensão exclusivamente religiosa. O Papa e os convidados, falando desse momento de oração também da tarde, entrarão em procissão na Basílica, seguindo um sacerdote que levará o Evangelho. Será feita então uma oração ecumênica com a proclamação de algumas passagens da palavra do Senhor, alternadas com orações e cantos das diferentes tradições rituais presentes no Líbano. Textos em árabe, sírio, armênio e caldeu, no final da tarde de hoje, ressoarão na Basílica Vaticana. Santo Padre desce agora até o túmulo de Pedro e será acompanhado depois pelos demais líderes religiosos. Muito significativo também, Padre Bruno, o fato de ir até Pedro, né? Que num certo sentido é onde tudo começa, né? Pedro, a pedra. A intercessão também do primeiro Papa, vamos dizer assim, para que siga, que ajude, né? O ministério do Papa é o ministério da unidade dos cristãos. No Papa nós percebemos que nós, igrejas, obviamente cada diocese é a igreja toda, mas a Igreja Católica, de modo particular, ela tem esta especificidade, não, de reunir tudo isso no Papa. O Papa é a figura visível da nossa unidade. E é bonito perceber também outras denominações que não estão ligadas propriamente à doutrina católica, mas que neste momento se unem diante do altar de Pedro também, o apóstolo da unidade, da referência dos outros apóstolos. Agora, depois do Santo Padre, cada um dos líderes religiosos acende uma vela como sinal da oração que arde, né? Pedindo a intercessão também do apóstolo Pedro.
por um dos líderes religiosos, coloca uma vela acesa diante do túmulo de Pedro. Uma vela que é acesa justamente numa lamparina que está sempre acesa diante do túmulo de Pedro. Momento de oração profunda, um sinal de oração que arde, né? Junto com essa chama. E a oração é exatamente isso. É uma luz que se abre, é uma luz que nos proporciona, que nos presenteia com a clareza, a lucidez. E nos momentos difíceis, realmente, o que necessitamos é de muita lucidez para saber como agir diante de todas as dificuldades. Então, o símbolo da luz, da vela, que nós utilizamos sempre nas nossas liturgias, quer dizer isso para a gente. O contato com Deus, mas Deus que ilumina as nossas realidades, por mais escuras que sejam. É um momento de grande intensidade. O secretário das Relações com os Estados, Dom Paul Richard Galler, no dia da apresentação deste momento de oração, respondendo a um jornalista libanês que se levantou e agradeceu à Santa Sé no momento dessa coletiva e disse: a Santa Sé é a única a ajudar o Líbano sem interesse. E Dom Gallagher respondeu: uma ajuda fornecida graças à colaboração internacional. E acrescentou: não há ninguém que tenha passado até agora na Secretaria de Estado a quem não tenhamos dirigido uma palavra em favor do Líbano. É quase um hábito. E perguntamos: o que você pode fazer nessas circunstâncias difíceis e trágicas? Gallagher respondeu uma pergunta sobre essa ajuda do Santo Padre. O Líbano é um lugar onde pensamos que podemos sempre dar uma contribuição. Apoio, oração e solidariedade. Com esses sentimentos, muitas conferências episcopais em todo o mundo expressam hoje a sua proximidade ao Líbano. País dos Cedros, que vem passando por uma situação crítica há muitos meses em várias frentes. As forças políticas que não conseguem chegar a um acordo. No âmbito econômico, a moeda desvalorizada. Confinamento provocado pela pandemia da Covid-19, que piorou ainda mais a situação social. Além disso, há também sempre o conflito entre israelenses e palestinos, que também tem reflexos no Líbano. Uma situação que, por exemplo, no último mês de abril, levou a própria Assembleia dos Patriarcas e Bispos Católicos do Líbano a fazer um apelo à comunidade internacional pedindo ajuda para que o povo libanês possa continuar mantendo os seus direitos individuais, coletivos e nacionais, superar a crise econômica, proteger o tecido social, preservar o caráter interreligioso e apoiar a presença cristã através das instituições da Igreja.
E justamente o apelo que foi feito então naquela ocasião foi acolhido pelo Papa Francisco, que no Ângelus de 30 de maio anunciou esse encontro do dia 1º de julho. Bruno, nesse momento agora os líderes religiosos seguem o Santo Padre para o primeiro momento de encontro, né? Um encontro que vai ocorrer durante todo o dia. Vão se dirigir agora para o Palácio Apostólico, né? Para o primeiro encontro, e assim durante todo o dia. Nós voltaremos logo mais à 13h, hora de Brasília, para a oração ecumênica pela paz. Momento, então, em que estaremos rezando todos juntos. Com toda certeza, Siboney, então todos nós somos convidados neste dia, então, a rezar pelo Líbano. É um dia universal de oração pelo Líbano. Estejamos todos unidos hoje ao Santo Padre. Vamos rezar junto com eles, vamos rezar pelo país dos cedros e agradecendo mais uma vez a você que está conosco. Padre Bruno, obrigado. Nós voltamos logo mais à tarde. Obrigado, Siboney. Obrigado a todos. Um abraço especial aos amigos que estiveram conosco e o apelo do Papa. Vamos rezar então, junto com o Santo Padre e o Conselho Ecumênico das Igrejas do Oriente, que se encontra reunido hoje. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Bruno Franghelli, Padre Bruno Franghelli e Silvana José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.